os denunciantes todos, vocês viram que a reação começou, como Keller falando, que era um cientista do governo, o próprio Almirante Gallagher falando, que é um cara, além de ser general da Marinha, né, um almirante da Marinha, um oficial general, ele é um dos oficiais generais mais conceituados dentro da Marinha, dentro das Forças Armadas. Então não é simplesmente um oficial general, é um oficial. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca pode ser um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatado e contatada. Está começando mais um episódio do podcast O Contato. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá em Jabuticalões, Guto Cornacchione. Como é que você tá, Guto? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou sempre sendo surpreendido pelas novas formas com que o senhor Vinícius Martins chama minha terra natal. É sempre uma surpresa, eu fico sempre atento, vendo o que ele vai criar. Tô gostando, continue. Em cada episódio teremos uma surpresa e agora eu descobri a técnica para nunca faltar nome para Jabuticabal, cara. Eu descobri a técnica final e ela sempre surgirá para mim com muita facilidade. Então agora... Drogas. Isso, não queria falar, mas já revelou. Isso é um problema. Mas vamos lá, Guto, vamos lá. Nosso episódio especialíssimo de final de ano. Último episódio de final de ano. E Feliz Natal para você, caro ouvinte, que ouviu, que está ouvindo o nosso episódio. A gente esqueceu que era Natal no episódio passado, Guto. A gente esqueceu, cara. A gente esqueceu porque eu particularmente já tô velho, né? Então eu esqueço as coisas. A gente não deu Feliz Natal pra ninguém. E aí passou. Aí hoje que eu tava pensando, falei, rapaz, esquecemos do Natal. Mas um Feliz Natal pra quem já está ouvindo a gente aqui pós-Natal, certo? E feliz... Mas cara, peraí. Por exemplo, o Ano Novo Chinês é outra data. Aí a data sagrada dos muçulmanos é outra. A gente esqueceu também, mano. Aí você me complica a vida, cara. Aí você me complica a vida. Então eu vou aprender a falar em chinês, vou aprender a falar em árabe também. Vou aprender a falar... pegar as datas dos muçulmanos e vamos deixar sempre aqui pra gente poder dar a saudação pra todo mundo. Em respeito a todo mundo, porque o nosso papo aqui envolve todo mundo, né? Principalmente, eu quero ver o dia que a gente pegar pra falar de religião aqui, cara. O bicho vai pegar, velho. Vai chegar esse dia. Mas vamos lá, Guto, vamos ter o nosso episódio, começar o nosso episódio agradecendo uma rapaziada que veio acompanhando a gente nesse ano de 2023, começamos um pouquinho depois, mas tudo ao seu tempo. Começamos o podcast no finalzinho de outubro, fazendo 2 meses praticamente, né, Guto? Agora, dia 30, 31 de dezembro, fazemos 2 meses de podcast. Pois é, todos aqueles fogos que você for ver na virada de ano é pra gente. É a gente que tá soltando. É pra gente aqui, pessoal. O mundo inteiro estará comemorando os 2 meses de podcast. Olha que legal. E nesses 2 meses a gente pôde encontrar muita gente, conhecer muita gente, trocar uma ideia com muita gente maneira, principalmente com o nosso convidado do episódio de hoje, que é um convidado mais que especial. Vocês vão saber logo quem é ele. Então, Guto, vamos fazer aqui alguns agradecimentos a alguns parceiros nossos, né, cara? Começando pelo nosso grande parceiro, o cara que mais participou do podcast O Contato,
o Eduardo Oliveira, Podcast X, Blog do Astrônomo, um cara... É o terceiro elemento já do... Já virou o terceiro elemento do podcast O Contato. Cara, gente boa demais, inteligente demais, e que acrescentou muito no episódio passado, né? Então, a gente tem que agradecer demais aí o Podcast X pela moral que ele deu pra gente, por aceitar participar com a gente nos episódios aí de começo. Não chegamos contando cronologicamente, não chegamos no episódio 10. Mas esse, em episódios já postados no Spotify, nos agregadores, esse já é o 11º ou 10º. Olha lá! Já é, tá? Então, já temos aí 10 episódios gravados, colocados, e o Eduardo já participou com a gente 2 vezes. Quem mais a gente pode agradecer, Guto? Agradecer ao perfil da Vigília Ufológica. Sempre a galera fazendo umas lives. Já faz diferente. Muito legal e que tá desde as nossas primeiras postagens já tá acompanhando a gente. Exatamente. Uma galera que vem acompanhando a gente desde o comecinho, junto com o Eduardo, né? Eduardo também, logo que a gente começou, ele já apareceu também. O Cosmo Inteligência, que é uma página bem diferente ele não gosta que fala ufologia, ele não trata a ufologia da mesma maneira, mas é um cara que tem um ceticismo muito bem lapidado, muito bem trabalhado. É o Brunão do Cosmo Inteligência, uma página maravilhosa. Procurem aí, cosmo.inteligência, vocês vão encontrar uma página extremamente inteligente. Ele faz o Brunão faz um trabalho bem legal aí. Temos as meninas da Casona de Vidro, o Guto, que fazem um trabalho sinistro. Podcast muito legal. É sinistro. Aí já envolve o medo, aí entra na casa do medo que o Vini não gosta. É na casa do oculto. Exatamente. É a hora que o oculto pisca e a gente fica com medo, cara. Eu tô doido pra fazer episódio pro oculto piscar. Fica tenso. Falar pra você, cara. Agora, o próximo... Você vai perder esse medo aí. Ah, meu Deus do céu. O Marcelo, que participou com a gente no primeiro episódio, abraço pro Marcelo também, que participou com a gente no primeiro episódio, nosso oficial, e já deu moral pra gente logo de começo, é amigo meu. O Marcelo veio falar comigo sobre Invocação do Mal, cara. Eu falei, não... Filme? O ato de invocar o mal. Eu falei, não, cara, eu não vou assistir, tenho medo. Ele falou, cara... assista, você vai curtir pra cá. Eu falei, não. Aí eu fui ver o trailer e falei, não, pra que assistir essas coisas, cara? Não, é um trabalho aí. É porque, trazendo o filme, eu vi uma matéria que parece que o James Wan, que é o diretor do Invocação do Mal, vai fazer um filme sobre Cthulhu, cara. E aí, isso aí deu uma... Isso eu quero ver, é difícil, hein? Isso. Representar Cthulhu em cinema e em imagem é muito difícil, né? O Guilherme Del Toro, né? Ele tá querendo fazer filme sobre os mitos de Cthulhu faz 30 anos já. Acho que desde o primeiro filme ele quer fazer isso aí. Até hoje não conseguiu. Diz que é muito caro, nunca conseguiu orçamento pra fazer, porque é muito difícil. Cthulhu Cthulhu é um papo difícil de trazer. Agora, o próximo abraço e agradecimento por esse começo de ano eu vou deixar para você, Guto. Agradecer ao podcast Relatos do Além, do Grande Zoucas, um dos grandes impulsionadores da gente aqui, né? Nos inspiramos muito no trabalho dos Zoucas no Relatos do Além e também desde o Hangar 18. Sim, deu puxando. Nosso primeiro episódio, aliás, acho que era o piloto ainda. Ele já mandou um alô pra gente, mandou uns feedbacks com críticas, deu maior atenção. Brigadão, Zoucas. Sim, até ele Relatos do Além é foda, né? Ele comentou que pareceu o piloto nosso ficou parecendo um arquivo confidencial do Faustão. Falando sobre o Hangar 18 e tal. E não menos importante, temos o Paranormal FM, que é do Ribas. Sim, então aí o Hangar 18 se bifurcou em dois. Tem o Paranormal FM, que é do Fernando Ribas e do Léo Marques, que também arrebenta, muito legal. A produção maravilhosa, paga um pau danado pra produção dos caras. Agora, trazer também a voz mais linda da podosfera.
Eu? Não. Você não. Você é lindo. Com esses cabelos grisalhos seus Também aí, mas não. a voz mais linda da podosfera é de PH Carvalho. E junto com ele, o Fojack, cara. Jackson Camargo. O cara tem um podcast com Jackson Camargo, amigo. Pois é, velho. Qual que é o nome do podcast? Acredite se quiser. Cara, o podcast é muito bom. O papo deles flui muito bem. Os últimos episódios foram sinistros. Eles trouxeram casos de regressão com uma parapsicóloga e a pessoa que fez a regressão ali. Sinistraço os episódios. Sinistraço mesmo. Teve um recente, acho que foi o penúltimo, não lembro de... Quer dizer, penúltimo no momento que a gente tá gravando, né? Que foi de conspirações ufológicas. Nossa, aquilo ali foi muito bom. Cara, esse de conspiração ufológica eu dei muita risada na hora que o Fojack começa a fazer a comparação do Kennedy com o Lincoln. É bizarro, cara. É bizarro. Então, galera, acredite se quiser. Podcast maravilhoso do PH e do Fojack. Jackson Camargo, um dos principais ufólogos da atualidade. E é um cara que com certeza, os dois, né? Com certeza a gente vai conseguir trazer um dia aqui para bater um papo com a gente, porque vale muito a pena. Os dois são resenha demais e bate um papo muito Todos maneiro. esses que a gente falou aqui, a gente tem que trazer. Sim. E para finalizar, outra voz maravilhosa, hein? Outra voz que é maravilhosa. O cara é cantor, o cara é músico e tal, e gosta dos ETs, que é o Além da Imaginação do Alexandre, que faz uma parceria muito legal com o Eduardo também. A gente tem que ficar dividindo o Eduardo com ele. Toda hora. O Eduardo participa com ele, participa com a gente. O Eduardo acaba trabalhando junto mais com a gente e com o Alexandre do que no próprio podcast dele, coitado. A gente fica mulando o Eduardo e ele não consegue fazer o trampo dele do jeito que ele quer. Mas essa rapaziada aí, gente, todo mundo, né? Então, só repetindo aqui, Podcast X, /blog do Astrônomo, né? Vigília Ufológica, Cosmo Inteligência, Casona de Vidro, Relatos do Além, Paranormal FM, Acredite se quiser, e Além da Imaginação. Essa galera toda aí botou um apoio legal pra gente que tava começando, e agora já começou a virar tudo amigo. Então isso é massa demais. Então só agradecer, né, Guto, essa rapaziada aí. Sim, e a todo mundo que tá ouvindo. Principalmente a todo mundo que tá ouvindo, né? Porque pode ter podcast o que for, se não tiver ouvinte, não funciona. Não adianta nada. Não funciona. E, mais uma vez, meus caros ufofoqueiros, os nossos ufofoqueiros aí de plantão, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua cooperação, pela sua participação nos nossos episódios iniciais, que a gente está buscando melhorar cada dia mais, mas estamos finalizando esse ano muito felizes, muito gratos por todos aí, por todas as curtidas, todas as compartilhadas e para cada pessoa que vai chegando nova. Então, para quem vai chegar, para quem vai estar ouvindo a gente no futuro, né, os humanos do futuro que estão nos ouvindo também, muito obrigado por você estar aqui acompanhando o nosso podcast O Contato. É isso aí, né, Guto? O que mais que a gente pode falar nesse começo aqui? Ou já vamos começar o nosso... Já vamos para as notícias fresquinhas. Boa, então vamos lá para o nosso jornal Ufofocas. Jornal Ufofocas. Apresentação: Gustavo Cornaccioni e Vinícius Martins. Um oferecimento: Casas Pleiadianas. Vídeo de orbe agitou os entusiastas de ufologia entre os dias 18 e 19 de dezembro. O vídeo foi publicado numa conta do YouTube no dia 18 de dezembro e chamou a atenção da comunidade ufológica mundial. Na filmagem realizada com um drone durante o dia na cidade de Porterville, na Califórnia, é possível ver com detalhes uma esfera preta voando e realizando manobras que impressionam as pessoas.
Assim que as imagens surgiram, debates sobre sua autenticidade e sobre a fonte do vídeo pipocaram nas redes sociais. No dia 19, apenas 2 dias após a postagem, analistas de imagem apresentaram suas conclusões, alegando se tratar de manipulação de imagem associada ao efeito parallax, uma ilusão de ótica onde o movimento da própria câmera leva o espectador a entender que quem está se movendo é o objeto. Apesar da versão de que o vídeo se tratava de uma manipulação de imagens ter supostamente vencido a batalha pela opinião pública, nem todo mundo se convenceu e até o momento dessa gravação o vídeo ainda gera debates. Caso queira ver mais sobre o assunto, corre no feed do nosso Instagram, pois fizemos várias postagens sobre o vídeo. Já no Brasil, a entrevista polêmica do ufólogo Birajara Rodrigues continuou sendo o assunto da comunidade ufológica. No dia 19 de dezembro, em live no canal da revista UFO, os ufólogos Thiago Tiquete, Vitório Pacatini, Marco Petit e Fernando Ramalho rebateram duramente as críticas feitas por Ubirajara à ufologia nacional. Simultaneamente, o Birajara Rodrigues participava de outra live em outro canal. A ufologia brasileira encerra 2023 com clima de animosidade entre nomes conhecidos da comunidade. Essas foram as principais notícias que agitaram a semana e esse mais um jornal Ufofocas. Não fique fora de atualizações semanais. Siga, curta e compartilhe as nossas redes sociais. E se tiver alguma fofoca que quer ver em nosso próximo episódio ou mandar um recado para nossos apresentadores, entre em contato pelo nosso Instagram, @podcastocontato, ou deixe um recado na caixa de mensagem desse episódio. Também siga e acompanhe nosso conteúdo no X, ou no antigo Twitter, onde publicamos as ufofocas mais polêmicas. Só pesquisar por @ocontato_cast e não perca nada. E se quiser enviar um áudio, um texto, um feedback ou sugestão de pauta, também temos o e-mail ocontatopodcast@gmail.com. Rony Vernet, o responsável pelo podcast O Contato existir, cara. Você é o responsável. Seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar nosso convite, Rony. Valeu, Vinícius. Obrigado aí pela introdução. Espero que seja um papo bem especial hoje. Já estava para marcar um tempo, né, já esse papo. E aí teve que adiar um pouquinho, mas eu acho que agora a gente vai ter esse momento legal pra gente conversar e vai ser bem proveitoso para vocês e para quem vai ouvir, com certeza. Com certeza. Calhou, né? Bateu certinho. Nós fizemos aí uma sequência de episódios referente a toda a questão de emenda Schumer. E aí, não sei se você chegou a dar uma lida naquele artigo do Condorman, que acabou aparecendo no grupo e o pessoal falou bastante sobre ele, a gente acabou debatendo sobre ele. Fizemos praticamente 2 episódios sobre esse artigo do Condorman. E agora, meio que agora vem para fechar. Então, deu certinho com o que a gente já estava planejando. Ainda bem que deu certo para você poder participar com a gente. Finalizando o último podcast do ano, com a sua participação, mais do que especial. E para poder colocar ali os pingos nos is com esse artigo do Condorman, com tudo que aconteceu de emenda Schumer e tudo isso que rolou aqui nesse ano. Então, com certeza vai ser um bate-papo bem legal para a gente poder elucidar para o pessoal. Mas antes da gente entrar efetivamente no papo, muita gente que está nos ouvindo conhece o Rony Vernet, sabe de quem estamos falando. Porém, muitas pessoas não sabem. Então eu gostaria, Rony, que brevemente você fizesse ali uma apresentação sua, né? Quem é você,
como que a ufologia entrou na sua vida, aquele comecinho, aquela introdução de Wikipedia, sabe? Que se eu colocar o seu nome, é isso que a gente vai encontrar. Conta pra gente um pouquinho. Beleza. Então, meu nome é Rony Vernet, eu sou engenheiro eletrônico de computação, formado aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou já no sistema Petrobras como funcionário de carreira já há 11 anos, quase 12 anos. Hoje eu estou terminando agora o mestrado em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisa Física. E caí na ufologia. Na verdade, eu sempre vim acompanhando desde pequeno, mais como espectador, né? Como audiência tradicional da ufologia e vendo documentário, né? Principalmente naquela época que a gente tinha, década de 90, muito Globo Repórter, muito Linha Programa Direta do Fantástico, Linha Direta. Então eu cresci nesse ambiente. Eu sempre gostei de ciência, né? Não é à toa que eu virei engenheiro. E eu sempre gostei de mistérios, né? Coisas que não são explicáveis, porque isso tem muito a ver com a ciência. Então sempre gostei desses programas que exploram esses mistérios, etc. Ainda mais na década de 90, que você tinha um conteúdo na TV aberta. Eu não tinha na época TV a cabo, só tinha TV aberta, e era um conteúdo muito rico ali, né? Principalmente na Globo. Tinha aquele... Lembra do Goulart de Andrade? Tinha, exatamente. Exatamente. Tinha outros programas legais, lembrou bem. Não era só... A Globo meio que tinha tem uma audiência muito grande, e ela tinha coisas de muita boa qualidade ali. Principalmente, como você falou, as produções do Linha Direta, a operação da Operação Prato do Linha Direta é fantástica. E eu cresci nesse ambiente, interessado, mas nunca me envolvi com o assunto. Nunca fui fanático assim, pelo assunto, até que eu resolvi ler um livro que era muito interessante, que era do Marco Petit, que era Na Serra da Beleza, né? O livro se chama OVNIs na Serra da Beleza, e sobre fenômenos que acontecem nessa região, que é uma região aqui rural do Rio de Janeiro, no interior, 3 horas aqui da capital. Inclusive estarei lá amanhã de manhã, estou indo para a Serra da Beleza. E aí eu falei, olha, eu acho que eu tenho que fazer uma busca interna minha, né? E não simplesmente acreditar no que os outros estão falando. Tem os documentários. Quando, isso lá de 2018. Ah, sim. Antes da pandemia. E aí eu comecei uma busca interna, porque eu falei, olha, tem muita evidência, tem testemunhas muito confiáveis de militares, etc. Tem pessoas que parecem bem convincentes falando. Tem esse livro que eu tinha lido, como eu comentei, e eu fui lá e comecei a fazer minhas vigílias e começar a ver fenômenos que eram de fato inexplicáveis e muito perto, muito próximos de mim, nos quais eu não tinha dúvida que existia algo realmente anômalo ali. E a partir desse momento eu comecei e nunca mais parei, né? E aí, vigílias, então, desde essa época direto, eu comecei para a Serra da Beleza constantemente, mês sim, mês não, eu estava lá fazendo alguma vigília. E aí, em 2020, então, eu comecei de fato a contribuir com algo além das vigílias, que era começar a fazer pedido de informação para o governo, comecei a conseguir muito documento. Pensei um pouco fora da caixa ali, em vez de ficar forçando barra com Forças Armadas, eu comecei a ir para Ministério Público, Polícia Federal, FUNAI, enfim, órgãos que não tradicionalmente estão envolvidos com OVNIs, mas que eu sabia que tinha algum potencial de obter alguma informação e tive sucesso. E aí tive incentivo, né, dos ufólogos mais antigos, Arthur Neto, Júlio Ferreira, Riba. Eu tive lá em Magé em 2020, encontrei esses casos eu ia falar ali nessa... O caso Magé foi uma virada de página ali para você, né? Magé foi a minha primeira investigação em loco ali de algo que estava acontecendo naquele momento, né? Que estava ali... E aí eu falei, por que não, né? Eu tô aqui perto, mas já é perto da capital, 40 minutos. Eu falei, por que não, né? Vou pegar um carro, vou pra lá e vou ver o que tá acontecendo. E aí encontrei esses caras e aí eu não queria aparecer, eu queria entregar minhas pesquisas, meu objetivo era esse, entregar tudo que eu tinha de informação para outras pessoas. E aí essa galera, o Arthur e a galera toda,
me incentivou, não, você tem que aparecer porque você tem credibilidade, cria um canal, bota no teu canal as informações, e assim foi. E aí nunca mais parei. Desde então o canal eu comecei muito no YouTube ali em 2020, e depois fui criando, né, o Twitter, que eu já tinha, mas eu não postava nada, o Instagram, e as redes sociais foram crescendo aí desde mais ou menos 2020. Então, mais ou menos, de fato, pesquisa ativa mesmo tem cerca de 3 anos aí que, de fato, eu tenho contribuído de forma mais significativa. E aí foram várias coisas, né? Envolvimento com a revista UFO, lá fiquei muito amigo do Gevaé. Fui no Congresso, né? Naquele evento que teve no Congresso, na audiência. E por conta disso, fui para o Congresso do México também esse ano. Então, uma coisa, conheci muitas pessoas bacanas que pesquisam seriamente o assunto. Vocês, por exemplo, conheceram o meu canal e eu pude, felizmente, conhecer vocês. Então, estamos aqui hoje por conta disso. E eu estou muito feliz que vocês estão aí com o trabalho de vocês, com o podcast. Eu espero inspirar ainda mais pessoas, né? Porque esse assunto precisa muito de informação de qualidade. Tá muito carente de informação de qualidade. E eu tenho certeza que não só vocês, mas outros vão se sentir motivados. E a gente vai dar uma virada de página nesse assunto para dar credibilidade, que é o que está precisando. Então é assim que começou, um passo de cada vez, e eu fui me envolvendo, e quando eu vi, eu estava imerso ali nesse mistério que é esse assunto, desses fenômenos não identificados. Quando você começa a se interessar por isso, é um caminho meio sem volta, né, cara? Acho que é meio que no começo ali, se você não é fisgado pelo assunto no começo, não vai ser depois. Agora, se você é fisgado, já era. Um dos grandes perigos é você achar que você vai entrar e vai resolver as coisas. Você não vai resolver as coisas, muito menos sozinho, né? Muitas pessoas têm muito problema de ego e tudo isso por conta que acham que vão resolver alguma coisa. Né? A gente cada um aqui, eu e vocês, é uma pecinha no quebra-cabeça, um tijolinho ali para formar um conhecimentozinho a mais que vai ser multiplicado, vai inspirar outras pessoas, e um dia a gente, não sei nem se a gente consegue, eu postei até esses dias lá a charge do boneco de neve, né, quem viu minha última live aí vai entender a charge de boneco de neve. Acho que a gente nunca vai conseguir de fato entender completamente o fenômeno, mas a gente a cada ano aprende mais e mais e mais e conhece mais. Assim, acho que é muito egoísta quando as pessoas falam, nossa, já passou 70 anos e a gente não entendeu nada. Não, acho que isso é um absurdo. A gente sabe muita coisa e nos últimos tempos está acelerando muito. Então a gente aprendeu muito, eu diria, nos últimos 5 anos nesse assunto, 5, 6 anos. E eu acho que está numa crescente, é um ótimo momento para poder discutir isso. E eu acho que a gente tem que ter a humildade de não ter a ganância de achar que vai resolver, mas pelo menos contribuir com o assunto. Até hoje eu recebi um vídeo de um amigo, um vídeo sobre um piloto, não lembro o nome desse piloto, pelo jeito ele é bem famoso, vídeo bobo no Instagram, onde ele fala se realmente ele acha que os Estados Unidos abateu alguma nave. Eu não sei se esse vídeo tem algum contexto referente a algum acontecimento do começo do ano, que nós vamos ainda conversar um pouco sobre isso hoje. Eu acredito que sim, ele deve estar se referindo aos OVNIs abatidos no começo do ano, mas ele fala justamente essa questão de que ele só acredita vendo que os Estados Unidos têm a capacidade de abater OVNI porque a tecnologia deles é muito avançada, tal. E esse amigo que passou para mim, ele é uma pessoa que se julga cética, tal, mas eu entendo também que existe aquela questão, aquele estigma. Ele é uma pessoa que gosta muito de aviação, ele julga, sempre fala para mim que os conhecidos dele de aviação nunca viram nada. Eu conheço outras pessoas de aviação que já citaram ter visto sim algumas coisas. Tivemos as aparições do ano passado, aparições esse ano, avistamentos em todo esse ano, e inclusive a situação que a gente teve no começo do ano. Mas enfim, no vídeo ele traz isso, falando que ele não acredita que os Estados Unidos não pode ter conseguido abatido, porque a tecnologia é muito avançada. Quando eu vi o vídeo, se fosse há um tempo atrás, eu teria respondido de imediato um monte de coisa que ia vir da minha cabeça, querendo dar hate na resposta. Eu fiquei orgulhoso de como eu respondi, porque foi bem
trazendo viu, a gente não tem nem certeza se realmente o que a gente está vendo é de fora daqui ou não. A gente não tem certeza de nada, porque está tudo ainda sendo estudado e está tudo sendo revisto e a gente não consegue firmar nada. Então, falar que os Estados Unidos não vai conseguir abater é imprudente, do mesmo jeito que falar que consegue abater ou não, porque tem muita coisa. Sim, e a gente tem uma concepção de que essas naves são avançadíssimas, milhões de anos à frente, que são perfeitas, isentas de falhas, que não seriam abatidas nunca. Ou que Mas não o fato é que ou que não cai. Mas o fato é que se é uma civilização que está 100 anos à frente, já é um avanço absurdo. Porque vejam só o quanto que a nossa física, a engenharia avançou, a nossa avançou nos últimos 100 anos. Agora você imagina alguém que está 100 anos à frente de nós. Para nós já vai parecer mágico. Imagina 100 anos atrás você ir com um iPhone lá em 1900 e mostrar para alguém, né? O pessoal vai achar que é mágica. As aeronaves caças que a gente tem hoje, imagina 100 anos atrás se apresentar isso. Então, assim, eu acho que se vier alguma civilização que está apenas 100 anos à frente, já vai ser algo muito disruptivo e que a gente vai achar algo mágico, feitiçaria, literalmente. Imagina se for 500 anos, imagina se for 1000 anos, não estou falando nem de 1 milhão. Então, assim, pode ser que existam diferentes civilizações, algumas mais avançadas, algumas menos avançadas, e talvez essas menos avançadas ainda estejam engateando no sentido de não estar tão à frente assim, que possam ser sujeitas a falhas e inclusive a abates de nós mesmos que estamos um pouco menos avançados. Não é porque a gente é aqui dos anos 2023, se a gente chegasse lá em 1900 e alguém desse um tiro de garrucha na gente, né, aquela arma antiga, né, a gente ia cair do mesmo jeito. Então, assim, o pneu do nosso carro ia furar do mesmo jeito que o pneu do carro antigo lá, que é tudo borracha. Então assim, acho que a gente tem também que considerar que pode ser um avanço significativo, mas não um avanço absurdamente de milhões ou milhares de anos. Perfeito. Tem uma questão que eu acho muito interessante, assim, a diferença, mais ou menos, assim, aproximada, a diferença mais ou menos do nosso DNA dos macacos, nossos primos aí, é de o quê? 1,5%, parece que eu vi essa estatística. Isso é o suficiente, esse 1,5%, 2% aí é suficiente para ter essa diferença entre um animal como um macaco e a gente que está mandando sonda para os confins do universo. Você imagina uma civilização muito parecida com a nossa que tenha 1% a mais de diferença, 1% de diferença da gente a mais. A diferença que vai ter, né? O que civilização seria capaz? Além disso, né, mesmo se for uma civilização com a mesma idade da gente, né, se for uma mais inteligente, já a aceleração é muito mais rápida, né? Sim, e você falou, o Vinícius falou aí dos pilotos, né? É bom você lembrar, hoje lá no trabalho é engraçado que cada dia uma pessoa de um setor chega lá na minha mesa e fala assim: Rony, descobri o seu canal. Cada dia de vários setores da empresa diferentes. Aí eu explico e tal, conscientizo a pessoa, tiro essa etapa fantasiosa, né? Até sensacionalista, que muita parte da ufologia tem, falo que é um trabalho mais sério, mais documental, enfim. Até para educar as pessoas. E uma das pessoas chegou para mim e falou: olha, uma pessoa da minha família, já tem 90 anos, ele era piloto na década de 80, de um avião da VASP, na década de 80, e ele teve de frente com um desses objetos. Eu nunca pesquisei isso a fundo, mas eu acredito bastante nele. Era piloto e ele teve. Aí eu falei: era uma luz, o que ele viu? Não, ele viu a nave mesmo, ele viu o metal da nave. E aí eu tô até para pegar a informação, mas você vê que, como tem caso, né? Tem piloto que nunca viu, lógico, mas assim, como tem caso de piloto que viu, né? Quanta gente já viu alguma coisa e gente que viu não só luzinha. O pessoal fica muito nessa, é só luzinha. Não, esse cara viu uma nave. E espero aí, eu pedi informações, espero que mesmo com 90 anos ele ainda tenha alguma lembrança do que aconteceu. E se foi um caso impressionante mesmo, tá na memória dele ainda, né? Vamos ver. Parece que ele tá lúcido e vamos ver se eu consigo mais coisas desse caso aí. Acho que uma coisa dessa a pessoa não esquece. Exatamente. Recentemente eu tava até contando pro Guto, logo que a gente começou o podcast,
Eu tive uma experiência dessa no trabalho, onde um companheiro meu de trabalho que gosta do assunto, gosta bastante do assunto, ele veio para mim e falou: Vini, é o seguinte, eu tenho um conhecido, e eu não vou citar o nome desse amigo, porque você vai entender aonde que eu vou chegar nessa conversa. Ele falou bem assim: eu tenho um conhecido que contou para mim que ele era piloto na década de 80, piloto de caça, e que ele perseguiu algumas luzes na década de 80. Obviamente, a minha cabeça foi parar em 1986, mais do que imediatamente. E eu já perguntei, falei, viu, que época mais ou menos, você sabe falar? Ele falou, foi 80 e pouco, alguma coisa assim, que ele me contou que ele já acompanhou luzes, que chamaram ele subiu com o caça para acompanhar luzes. Aí eu já parei comigo, falei, não é possível. Não é possível que eu encontrei um piloto da noite oficial dos OVNIs. E aí foi bem engraçado, porque eu pedi para ele entrar em contato com esse amigo dele. E aí esse amigo dele mandou um áudio para ele, até passei pro Guto, onde esse amigo dele fala assim, não, na época foi estranho, tá? Mas hoje a gente já sabe que era luz de satélite ou coisa assim, e acabou a conversa. Quando eu ouvi isso, eu falei, cara, eu acho que a gente acertou alguma coisa sem querer e ficamos aí na saudade, sem saber se é verdade ou não, mas chegamos muito perto de alguma coisa e foi bem e até parece que ele perseguiu uma luz de satélite, né? Isso. Não faz sentido algum isso aí. Foi muito interessante. Quando ele mandou, eu ouvi o áudio, eu falei, olha aí, acho que a gente acertou alguma coisa sem querer. Aí eu já falei, cara, deixa quieto, não fica batendo em cima, não precisa ficar perguntando, se ele não quer falar, não vamos ficar batendo em cima. Mas, se um dia ali, acompanhado de uma birita, ele começar a falar um pouquinho mais, você tenta alguma coisa e quem sabe a gente consegue um depoimento legal dele aí, exclusivo, ou alguma coisa do tipo. Mas são coisas que a gente acaba ficando exposto. Bom, eu acho que a coisa mais legal desse trabalho é que você, tratando o assunto de forma séria, pessoas começam a se aproximar de você, pessoas que não tem nem com quem falar esse assunto, às vezes, para desabafar algum avistamento, algum caso impressionante, ou pilotos, né, pilotos militares ou pilotos comerciais, dentre outras pessoas, artistas, enfim. Às vezes até pessoas que não querem aparecer ainda, mas elas têm histórias bastante interessantes para compartilhar com você e que te dão informações que você originalmente não teria. Então esse é um dos aspectos mais interessantes de tratar esse assunto seriado. Você acaba atraindo essas pessoas bacanas para a sua rede de contatos. A gente teve uma experiência recentemente aqui no podcast com o Pedro Ivo, que é um quadrinista bem famoso no meio, e no meio do episódio ele contou um relato. Ele não tinha combinado nada com a gente, não tinha falado nada sobre isso. Ele começou, já se sentiu à vontade e começou a contar um relato que é muito bom, um relato muito bom, de avistamento de luz que entrou no quarto e tudo mais. Então foi uma situação dessa, onde a pessoa se aproximou da gente e acabou falando algo porque se sentiu confortável. É bem legal, é bem interessante mesmo. Guto, vamos começar então? Vamos sabatinar o homem? Vamos. Manda Bora a primeira lá. aí. Rony, vamos trazendo agora para começo de 2023, aproveitando já disso que você estava falando. Então, para o nosso ouvinte entender, vamos fazer agora um mexidão de tudo que aconteceu em 2024. É quase que uma retrospectiva do ano de 2023, não 24, sobre tudo que aconteceu. Foi um ano bem agitado. E falando também da carreira do Rony. Eu fiquei muito tentado, Guto, em a gente entrar com outro assunto com o Rony da forma que começou. Fiquei muito tentado em a gente mudar tudo. É que eu te falei, né? Eu formulei 5 perguntas, mas sabia que assim, vai surgir 500 assuntos no meio. Fiquei muito tentado em entrar na questão da profissão, de como foi a questão da ufologia na vida e tal, mas eu acho que a gente precisa entrar nessa questão do ano de 2023, que foi muito, muito agitado, e casa com todos os outros assuntos que a gente vem trazendo no episódio.
Então, assim, Rony, falando da sua carreira, especificamente nesse ano de 2023, você já contou que você é um ufólogo novo na área, né? Só desculpa a pergunta, mas qual a sua idade? Eu fiz agora 38 anos. O Guto você é mais velho que ele, né, Guto? Eu sou mais velho que todo mundo. Não fica triste, cara. Não fica triste, não. Então, assim, o Rony é novo, bem novo, já tem esse know-how, já é totalmente conhecido no meio ufológico. E como que esse ano, Rony, como foi de tudo, de quando você começou, ano de 2023 com relação à sua carreira? É um dos mais agitados ou você acha que já teve coisa mais agitada para você? Não, esse é o ano, a cada ano vem aumentando a quantidade de informações que a gente tem. E esse, sem dúvida, de 2023 foi o ano que a gente mais teve avanços de pessoas vindo a público, pessoas não só vindo a público, mas vindo a público com garantias, ou seja, são pessoas que têm ali um juramento por trás, ou tem um documento em que foi feita uma denúncia, pessoas que têm um amparo legal por trás, não somente uma pessoa que está falando por falar, como a gente teve ao longo de vários anos na ufologia, principalmente militares, enfim. Além de lei, avanços de lei, avanços de discussões, de forma tímida, mas no Senado brasileiro teve senadores me perguntando coisas, perguntando sobre as coisas que acontecem nos Estados Unidos, então estão interessados. Teve lá audiência no México, em que eu pude falar um pouco da história desse assunto no Brasil, e teve lá as polêmicas múmias de Nazca, né, que apareceram lá, e que, assim, teve aspectos negativos e positivos, mas de forma geral atraiu pessoas curiosos para poder pesquisar o tema, o que não deixa de ser positivo. Sim. Enfim, muita coisa aconteceu nesse ano, e a cada ano está mais contundente, né? As pessoas estão falando de forma mais profunda. Agora a gente já está numa parte, inclusive, filosófica do que seria o fenômeno. Então a gente deixou de ficar discutindo o que a gente discutia lá atrás, eu diria, lá em 2020, quando o Pentágono enviou um comunicado informando que, OVNIs são reais, não sabemos o que é, mas OVNIs são reais. Para agora, existem inteligências não humanas, existem veículos recuperados, e de onde vem? O pessoal já está nesse nível de debate, inclusive com jornalistas da grande mídia discutindo esse tipo de coisa, né? Cientistas vindo a público. Então, muita coisa aconteceu nesse ano, e eu diria que é o ano que a gente foi o ano mais movimentado para o assunto na história, foi esse ano de 2023. O Rony, no começo do ano, né, acho que o maior assunto foi aquela onda, aquela história do balão chinês, né? Ficou conhecido como balão chinês, mas que foi uma onda de avistamentos e perseguição de caça pelos Estados Unidos, no Alasca, envolveu o Canadá também. Na mesma época estava acontecendo coisa no Uruguai, se eu não me engano, né? O que se sabe até agora sobre essa situação toda, incluindo também questão de OVNIs abatidos? Esse assunto, depois que isso aconteceu, veio muitas outras coisas, David Grush, audiência no Congresso, mas sobre esse assunto, o que se sabe até agora? A gente começou ali em fevereiro com esses casos, né? Primeiro foi o balão chinês, né? Uhum. E aí mandou-se lá bater o balão chinês, e logo depois 3 OVNIs em dias quase seguidos aí foram abatidos nos territórios dos Estados Unidos e Canadá, com monitoramento ali do NORAD, que é o órgão de defesa da América do Norte. E foi a primeira vez na história em que, pelo menos aqui, eles assumiram, né, oficialmente, que objetos voadores não identificados foram abatidos sobre os céus da América do Norte, tanto Estados Unidos quanto Canadá. O que por si só já é algo, essa transparência já é algo estranho, né?
Sim. Ele sendo transparente, fazendo uma operação, noticiando, tem um objeto, aí fica noticiando, detectamos, está aqui, está está lá, teve um objeto que ficou o dia inteiro passeando. Tendo muita cabeça, né, também, assim, de fala uma coisa, depois vem falar outra, né, ficou batendo cabeça um pouco, assim, Casa Branca e Pentágono, lá não teve isso? Eu achei muito estranho essa transparência, e eu acho que até pode ter sido algo forçado pelo próprio Pentágono, às vezes, para poder debater o assunto ser falado, né? Seja para uma parte do Pentágono de, olha, isso aqui são somente balões que estão aparecendo, que estamos abatendo, tá vendo? É tudo balão. Ou para uma outra parte, que aí já é mais os porta-vozes da Casa Branca, porta-voz do próprio NORAD, porque a gente tem que saber também que tem facções, né? O governo é imenso, não existe um Pentágono, não existe uma Casa Branca, existem posições ali de pessoas, e essas pessoas têm opiniões, e o fato é que o general do NORAD chegou a comentar, olha, tem um objeto aqui muito estranho, esse objeto, um dos objetos tem como se fosse uma armadura, parece um balão, porque ele tem uma armadura de balão, mas ele tem um método de propulsão diferente, ou seja, nada mais, nada menos, ele falou que tinha um objeto que parecia estar fantasiado de balão, foi isso que deu a entender, e que ele não poderia explicar que método de propulsão era aquele. E por outro lado, você tem outros tipos de objetos com formas diferentes. Um tinha forma de octógono, e aí foi aparecendo na mídia que um deles interferiu num caça F-35, que é o caça mais avançado dos Estados Unidos. E eles ficaram sempre naquela novela, não, quando abatemos vamos saber a verdade, quando abatemos vamos e recuperamos esses objetos, vamos descobrir o que realmente são, e abateram, e até hoje a gente não sabe nada. Então parece que foi empurrado com a barriga esse assunto, né, para a gente não ter a informação completa. Certamente eles têm muito mais informações que a gente, inclusive as imagens desses objetos, com certeza, porque esses caças F-22 que foram disparados para abater esses objetos, eles têm um sistema de filmagem muito bom, e a gente sabe disso por casos que já foram liberados de caças russos, de caças chineses que aproximam desses caças F-22, são filmados ali com uma nitidez absurda, são liberados pelo Pentágono as filmagens desses caças, e os OVNIs nada. Então fica a dúvida aí, fica a dúvida, para mim não é dúvida, né? Mas fica claro que o Pentágono está escondendo coisa. E o bom disso tudo é que teve envolvimento da Casa Branca. Não ficou só no Pentágono, no NORAD isso. Então a Casa Branca se envolveu, por quê? Porque a autorização de abate ficava ali no território canadense com o primeiro-ministro, o Trudeau, e no território americano com o Biden. Então o Biden se meteu, ele teve que autorizar esse abate, e aí nessa autorização ele pediu, depois desse caso, que fosse criado uma força-tarefa, um órgão ali dentro da Casa Branca, liderado ali pelo Jake Sullivan, que é o secretário de Segurança Nacional, para investigar esse assunto, para tratar esse assunto, porque, na minha opinião, o Biden viu que o Pentágono estava escondendo informações. Ele estava falando, estava transparente, mas até certo ponto. E eu acho que ele percebeu isso, não ele, mas acho que mais o lado do Jake Sullivan, que é o cara da Casa Branca, que é responsável pela segurança nacional. E esse Jake Sullivan, com certeza, ele fez a cabeça do Biden e dos outros para criar essa força-tarefa, que inclusive essa força-tarefa está influenciando em um monte de coisa que aconteceu esse ano, inclusive a legislação de OVNIs. Mas eles ficaram numa situação ali, pelo menos a Casa Branca, eu acho. Bom, o Pentágono também, né? Numa sinuca de bico, porque se eles falaram, não, beleza, isso não é um OVNI, quando eu falo OVNI, eu tô querendo dizer alienígena. Tá, é o quê? É só um balão chinês? Pô, um balão do maior rival deles atravessou o país, atravessou vários estados durante dias e ninguém fez nada, então era, mesmo se fosse só isso, já era uma situação muito séria, né? Não, e um desses objetos, não lembro agora se foi do Lago Huron, mas um desses objetos fez igual o balão chinês fez, ele atravessou o país inteiro quase. Sim. Por várias e várias e várias horas, não lembro se ele foi
Eu acho que ele foi, pelo que eu lembro, talvez detectado de manhã e foram abater só à noite ou no dia seguinte, mas foram várias horas, foi um dia inteiro quase. Imagine a quantidade de fotos e vídeos que satélites espiões, caças espiões, aviões espiões não fizeram desses objetos, né? Fora as outras informações captadas em sensor, em radar, etc. Então a quantidade de informações que eles têm desses objetos com certeza é muito vasta e eles não abriram isso. E o mais estranho disso tudo em nenhum momento eles foram para uma explicação, eles não quiseram explicar o que era, pelo contrário, eles deixaram em dúvida o que seriam esses objetos, o que é muito estranho, né? Então, assim, se eles não quiseram explicar, provavelmente para mim era algo anômalo, estranho, e que eles não quiseram abrir. Até teve a gente estava falando de imagem, teve uma imagem que apareceu, só que daquele primeiro balão, né, que foi confirmado, que era um balão espião, que ele tinha o tamanho de 6 ônibus e tal, que ele era gigantesco. E tem uma foto de um piloto que ele tirou uma selfie. O piloto tirou uma selfie com o balão. E quando parece que eles soltaram essa foto, eu não sei, eu fiquei com uma sensação de que, tipo, a gente consegue tirar umas fotos bem legais. A gente tem umas fotos boas aqui, mas ninguém vai ver nada. E olha que foto bonita desse balão gigantesco que a gente tirou de dentro da cabine do piloto. Chega a ser bizarro. E foi depois, cadê a foto dos outros que foram abatidos? O que foi? E eles se limitaram, foi até estranho, porque eles se limitaram a explicar que era tecnologia de startups, que algumas eram balões de startups que estavam sobrevoando ali de uma forma diferente, e aí o NORAD ele acabou recebendo uma atualização e ele ficou muito sensível, e eles acabaram detectando esses balões e abateram. Só que aí você fica naquela, então tá tudo bem, beleza, a gente vai lá, abate a tecnologia de uma startup nova e tá tudo bem. O governo não vai se manifestar contra isso, não vai provar isso, e ficou nisso, né? A conversa findou ali. Fora que no meio de tudo isso ainda estava o que não sei se ajudou a história ou piorou, porque teve aquele acidente com um trem, né? Que aconteceu na mesma época e vazou um produto químico, e todo mundo falando, isso aí é história para cobertar o acidente químico que aconteceu. E ao mesmo tempo vem o vice-versa, sabe? De que a história do trem seria para cobertar, seria cortina de fumaça para esses abates que aconteceram. Então vira uma bagunça, uma briga, fora a treta do Biden que tá rolando desde o começo do ano. É muito estranho, e o mais estranho de tudo é não ter sido explicado. Eles deixarem no ar. E geralmente eles vêm com uma explicação da manga, né? Eles tiram, não, isso aqui é um balão, e dão uma explicação, porque a maioria da população é convencida, né? Mesmo sem evidência. Você vê Roswell, né? Quantas vezes a Força Aérea não veio a público depois, claro, lá daquela época que tiraram as fotos com o que seria ali o resto de um balão, etc. Quantas vezes não vieram a público militares para poder falar, não, era um projeto secreto, não era nada, sem evidência alguma, simplesmente por falar, e as pessoas acreditaram nisso. E nessa vez eles não quiseram fazer isso, eles deixaram aberto. Isso foi o mais estranho. E aí fica a dúvida do porquê desse comportamento dele, né? Por que não puxaram uma explicação para tentar convencer de que não era nada e tirar o interesse da população. Porque quando você deixa aberto, você aumenta a curiosidade, né? E aumenta o interesse das pessoas em saber mais. E eles não querem isso. Então, assim, será que eles quiseram com esse caso todo, porque fizeram uma pirotecnia, né? Eles noticiaram, informaram, iam na imprensa. Então, na minha opinião, eles queriam de fato atrair a população para saber desse assunto. Então, para mim, era muito mais nesse sentido, né? Olha, não vamos revelar o que está acontecendo, mas vamos ser um pouco mais transparentes em falar que existe algo estranho, mas não sabemos o que é. Ô Rony, aproveitando disso, e você comentou de alguns políticos que chegaram até procurar você aqui no Brasil referente ao assunto. Uma pergunta, duas em uma, na verdade. Existe a possibilidade de uma audiência surpresa aqui no Brasil, de repente, aí, 2024, um papo aí com políticos brasileiros?
E tem alguns políticos que estão mesmo interessados no assunto ou estão só especulando? Tem um grupo de senadores, tem deputados. Agora, enquanto ficar essa instabilidade, uma CPMI atrás da outra, que o político não tem tempo para tratar esse assunto, ele fica enfurnado ali em CPMI, que nunca dá em nada, e nunca vai ter tempo de fazer uma audiência, porque uma audiência direita, né, uma audiência mais séria, tem que ser puxada por um comitê, por exemplo, de inteligência, um comitê de segurança nacional. Essa é a audiência que você teria, por exemplo, poder de convocar forças armadas e etc. para dar explicações. E para fazer isso você precisa de tempo, você precisa de organização, você precisa de métodos, você precisa de planejamento, você precisa sondar quem você vai chamar. Então, assim, como que os políticos vão conseguir fazer isso nesse ambiente de instabilidade política, que eles têm 30 pepinos para tratar e parece que os assuntos são colocados ali para eles justamente ficarem patinando e não saírem do lugar. Então, acho que esse ambiente político ele é muito importante nisso, mas eles são interessados, só não conseguem ter tempo para operacionalizar isso, porque dá um trabalho operacionalizar esse tipo de coisa. Você não vai chamar ninguém para o cara ficar calado sem dar nenhuma informação. Você vai sondar, você vai conversar, vai chamar, por exemplo, comandantes para poder fazer reuniões internas, você vai articular com os partidos, porque não é meia dúzia de senadores que vão puxar isso, tem que ser discutido em plenário, tem que ser discutido com os líderes de partido, senão o troço não sai do lugar. Então tudo isso demanda muito tempo, muito planejamento, e eu acho complicado. O que acho mais fácil de acontecer é ter o que eu estou planejando, que é uma reunião com alguns congressistas de vários países, Brasil, Estados Unidos, México, Japão. Isso vai dar visibilidade para o assunto. Isso vai ajudar a criar consciência, inclusive para outros políticos, da importância desse assunto. Eu acho isso mais fácil de acontecer porque reúne um grupo pequeno de políticos que podem se reunir para fazer isso. Agora, se você fazer uma audiência em plenário, etc., isso demanda muito tempo de organização, que eu acho que é uma coisa que eles não têm no ambiente de hoje. Se melhorar o ambiente em 2024, ok, mas eu não vejo muita essa alternativa não, tá? Essa questão que acaba envolvendo política, a gente vê lá nos Estados Unidos, né, essa questão da audiência que teve lá com o David Grush e depois a emenda Schumer. Isso foi algo que se tornou bipartidário, né? Lá tem basicamente 2 partidos políticos majoritários, né? E criou-se lá um grupo, né, de políticos interessados no assunto, de posturas ideológicas opostas, né? Você tem um lado mais progressista, um lado mais conservador. Aqui no Brasil, você enxerga pessoas interessadas nos 2 espectros, assim, políticos? Tem, eu diria os 3. Tem direita, centro e esquerda. Todo mundo tem políticos interessados nos 3 eixos aí, e isso é muito positivo. E espero que continue assim. Né? O que gerou esse movimento nos Estados Unidos foram os militares vindo a público e sendo levados ali para o Congresso, para esses comitês que eu comentei, de inteligência, de Forças Armadas. A gente, infelizmente, não tem isso aqui no Brasil, não tem um militar que tenha evidências ou algo do tipo para poder levar, senão levaria amanhã, levaria esse cara no Congresso para poder falar com esses caras. Aí você cria um movimento. Outra questão que poderia gerar um movimento forçado, né, no Congresso, que aí viraria uma urgência, uma emergência, por exemplo, se aparece nos Estados Unidos um documento de Varginha ou de outro caso, sim, liberado. Isso geraria também. Então, assim, mas enquanto não surgir uma coisa urgente dessas, um denunciante, um documento, é muito difícil criar isso de forma natural e vencer todos os outros problemas que estão acontecendo hoje políticos. O Brasil tem muito menos agências assim também. Quer dizer, não sei, estou falando da minha cabeça, né? Mas essas agências de inteligência do que os Estados Unidos, né? Lá eles têm NSA, DIA, GRO, dezena, é mais de dezena. E assim, aqui basicamente centraliza tudo ali em ABIN, na Polícia Federal e nas inteligências das Forças Armadas e acabou. Lá a estrutura de inteligência realmente
é uma árvore muito complicada e que é um poder paralelo à parte no governo. Sim. Eu ia comentar isso. Você acabou respondendo sem eu fazer a pergunta mesmo. Que o que faltaria aqui no Brasil, então, é aparecer um David Grush aqui para poder dar aquela chacoalhada e falar, ó, tô sabendo do negócio aí e vou contar para vocês. Só que talvez essa quantidade de inteligência, Rony, lá tem um monte, aqui a gente tem menos. Isso não é prejudicial e torna mais fácil o vazamento de alguma coisa? Ou você acha que não, que isso, na verdade, coopera para que se tenha mais proteção em cima de tudo, que o vazamento fica mais difícil? Lá é feito dessa forma para compartimentar mais o segredo. Uhum. Então você tem ali, você não tem uma informação que surge de forma centralizada para várias pessoas. Você tem pequenas informações com pequenos grupos, cada grupo na sua agência, e uma agência não conversa com a outra. Então isso é uma forma de compartimentar o segredo. Então você tem uma agência que vai falar sobre armas, mísseis, você tem uma agência de inteligência que vai falar sobre dados, você tem uma agência que vai falar sobre imagens de satélite, cada um com seus segredinhos e pequenos blocos, e aí você tem menos pessoas acessando a informação e menos probabilidade de vazar. Por isso que cria essa estrutura enorme de inteligência nos Estados Unidos. Aqui, teoricamente, seria mais fácil, porque é tudo centralizado, todo mundo, teoricamente, que tem a credencial saberia de tudo, porque está ali na BIM, está ali na Polícia Federal, enfim. Mas eu acho que a gente mesmo não fica com a informação, com o grosso da informação, isso vai para fora. Então, assim, eu acho que Estados Unidos deve se meter muito nisso, e o Brasil não tem muito poder sobre isso, e tem até uma questão de subordinação, né? Sim. Né? De ter esses acordos militares, etc., e a gente realmente não poder falar nada porque está subordinado, e a gente não tem as pessoas têm medo, na verdade, né? As pessoas têm medo de falar, até porque muitos assinaram um acordo de confidencialidade, e assim, como é que no Brasil, que as coisas já não funcionam direito, como é que você vai acreditar que uma pessoa venha a público com a segurança de que vai ser protegida pelo Estado, né? Uhum. Lá nos Estados Unidos as coisas são mais organizadas, existe uma lei só para isso, uma lei de denunciante, respaldada pelo presidente, então o cara tem uma proteção toda a mais. No Brasil, o que o cara tem, né? Assim, essas inseguranças jurídicas no Brasil também atuam para pessoas não virem a público falar e as pessoas terem muito medo. Até porque a gente sabe que aqui casos de corrupção, assassinato, morte, é muito mais fácil acontecer aqui a casa é muito mais zoneada. Lá tem também nos Estados Unidos, tem muitos problemas, mas a gente sabe que aqui é muito mais. E lá, os Estados Unidos acaba, querendo ou não, é o trailer do mundo, né, cara? Tipo, se o mundo fosse um filme, os Estados Unidos é o trailer. O que acontece lá é o que a gente vai ver depois reverberar no resto do mundo. Eu acho que exatamente essas questões que estão acontecendo lá podem acabar respingando, né? Como a própria audiência que você participou lá no México, né? Eu não sei se ela já estava sendo organizada antes da audiência do David Grush, mas ela aconteceu depois, né? E um dos motivos para ela acontecer, a audiência do México, foi a fala do David Grush. Foi a audiência nos Estados Unidos. Então você vê que realmente acontece nos Estados Unidos e depois propaga-se para outros países. Se rola aquela questão da emenda Schumer que a gente estava falando, que alguns casos, um dos casos que poderia estar ali no disclosure seria Varginha, aí provavelmente o assunto ia começar a ferver aqui, né? O pessoal ia começar a prestar mais atenção. Só que aí, opinião minha, tá? Opinião minha. Eu acho que, diferente lá nos Estados Unidos, o David Grush, o Elizondo, a galera que faz esse processo do disclosure, eles têm um pouquinho mais de atenção do público do que, teoricamente, se a gente tivesse um David Grush brasileiro aparecendo e contando um monte de coisa. Acho que se aparece alguém aqui no Brasil hoje falando que esteve no caso Varginha, por exemplo, e que viu tudo e que realmente aconteceu e que realmente os Estados Unidos pegou as criaturas e que a gente, além de tudo, coopera com os Estados Unidos no processo de recuperação de OVNIs e engenharia reversa. Vamos dizer que apareça esse esse cara tá morto em 2 dias. Ou ele tá morto, ou ele vai ser tratado tipo ET Bilu, cara. Todo mundo ia começar, isso aí é maluco,
Vira meme, né? Vira meme, como aqui no Brasil tudo acaba virando meme. Já iam colocar ele como direita e esquerda, querendo proteger um lado ou outro, e já ia virar bagunça. Então, eu acho que, para acontecer aqui no Brasil ia ser bem difícil. Tem uma questão aí que lá nos Estados Unidos os militares são tratados como heróis nacionais, né? Tem isso também. E aqui a gente não tem tanto essa cultura. Então, assim, quando um cara fala, principalmente se é um cara de alta patente, todo mundo para ouvir. Principalmente que esses caras serviram recentemente em guerra no Iraque, a maioria são veteranos de guerra. Então isso aumenta ainda mais essa idolatria a esses caras por terem defendido o país, etc. Toda geração lá participou de alguma guerra. Tem uma geração que não mandou algum filho pra guerra. Pois é, e assim, para aparecer também aqui, o cara teria que ter algum respaldo ali de algum documento, alguma evidência de que ele de fato participou de um programa, ou que ele trabalhou com alguma dessas informações, ou teve acesso a informações, não simplesmente alguém falando por falar. Seria mais ou menos um caso de um Grush da vida em que o cara tem ali um conhecimento direto ou indireto de documentos e conhecimento de nomes que ele possa fornecer, enfim, informações detalhadas e não informações genéricas em que os congressistas, os políticos não consigam chegar em lugar nenhum com isso. Uhum. Agora, Rony, eu queria saber de você o seguinte: polêmica. Qual a sua opinião sobre o David Grush? Eu acho que o David Grush ele é 100% verdadeiro nas suas palavras. Ele está amparado, como eu falei, por primeiro, um juramento no Congresso do discurso que ele fez, e segundo, pela denúncia que ele fez para o inspetor-geral, que foi tratada como grande urgência para a investigação. E nessa denúncia ele deu os nomes de pessoas, nomes de locais, e não simplesmente informações genéricas, como eu falei. Ele deu detalhes em que vão permitir os políticos aí fazer uma investigação. E a gente sabe agora que ele teve uma nova autorização do Pentágono para falar sobre as informações que ele teve conhecimento direto e que seriam vídeos e imagens de corpos e de fenômenos. Aí não sabemos o que ele vai poder falar ainda, mas ele foi autorizado a falar sobre isso. Que detalhes ele vai poder dar, vamos saber talvez na próxima semana, aí, quando ele der a próxima entrevista lá para a News Nation. Porque se ele estiver falando alguma mentira, seja pro inspetor-geral, seja pro que ele falou no Congresso, ele vai preso e multa, não tem conversa. Então, assim, tudo isso me leva a crer que, de fato, ele é um cara que tem as informações. Agora, se ele foi alimentado com informação falsa, aí já não sabemos. Porque pode acontecer isso, né? O cara teve acesso a coisas que foram criadas, foram factoides pela própria agência de inteligência para poder desinformar e ele virar um mero reprodutor disso. Agora, a gente só vai saber disso depois que os políticos tiverem essas informações e investigarem. Agora, mentindo, eu acho que ele não está por conta dessas questões legais, como eu falei, de prisão, multa, etc. Eu acho que ele seria muito corajoso para fazer algo do tipo. Eu não acredito, mas ele pode ter sido enganado, talvez, mas aí você só vai saber depois que os políticos tiverem acesso e investigarem isso aí. Mas ele, por exemplo, a gente aqui, eu, o Vini, a gente aqui trazer alguma informação é uma coisa, a gente não tem muita coisa a perder. Agora, o David Grush tem tudo a perder, ele não tem nada a ganhar, né? Vindo a público, trazendo tudo isso. Já perdeu, né? Acho que a vida dele virou um pesadelo. Né? Sim. E até porque ele tem esses caras, quando aposentam, eles continuam com as credenciais. Tem uma revalidação, tem um processo. Mas eles, em teoria, continuam. A dele tá até para ser reativada agora, não sei se foi, mas foi até pedido uma emenda, enfim. E acredito que vai ser. Os caras devem estar morrendo de raiva dele, se for verdade o que ele está falando, então devem estar atrasando bastante o processo. Inclusive, essa autorização para a segunda fala dele demorou meses para sair, por isso que ele não conseguiu falar até agora. Ele falou que foi permitido no primeiro momento, entrou com o segundo pedido, que demorou muito tempo, e agora é que saiu. Então, pode ser que ele esteja sofrendo um atraso, está sofrendo represália, já falou que foi ameaçado, enfim. Tudo leva a crer que o que ele está falando é real aí, na minha opinião.
E vamos ver, vamos aguardar os próximos passos aí, que eu acredito que essa investigação pelos congressistas sobre essas informações que ele tá. E vamos ver se o que abre pra gente, né? Porque tem aquilo, né? O político tem acesso, mas o que vai chegar pra população, né? Sim. Ninguém sabe. Uhum. Até a gente ainda não chegou a fazer um episódio só sobre o David Grush. Aqui no podcast a gente tem tentado trabalhar mais nesses fatos de tudo que vem ocorrendo. A gente começou o podcast e tomamos as bombas aí de tudo que aconteceu, uma atrás da outra, nesse mês de novembro/dezembro. E não era nem muito o nosso plano em entrar nessa parte política de tudo que aconteceu. Mas acabou calhando e deu certo. Mas a gente ainda não conseguiu fazer um episódio só sobre o David Grush. Então, até para o nosso ouvinte agora que às vezes fica se perguntando quem é esse tal de David Grush, falamos um pouquinho agora sobre ele. Trouxemos aí um pouquinho de quem que é esse cara, né? O grande denunciante do momento, que trouxe aí algumas coisas sobre coisas que estão acontecendo, envolvendo aí empresas, o governo americano, e tem apoio do governo americano. E ele trouxe essas informações e vem causando toda essa confusão dentro do plenário, do Pentágono, da Casa Branca e tudo quanto é lugar, tá? E só para completar o raciocínio que eu não fechei, que eu acabei começando e não terminei, sobre o Grush, esses caras, quando eles aposentam, como eu falei, eles têm as credenciais de segurança que têm que ser revalidadas, né? E depois que é revalidado, ele pode continuar trabalhando para o governo numa outra posição. Uhum. Então isso é clássico, o cara se aposenta ali pela Força Aérea como militar, mas ele fica ali como civil na reserva, ganhando um dinheiro a mais, continuando trabalhando mesmo aposentado. E para isso eles conseguem isso por quê? Porque eles têm as credenciais de segurança secretas, ultra secretas, que outras pessoas não têm. Então obviamente ele é o cara mais indicado para trabalhar nessas posições. E claro, as pessoas querem continuar fazendo isso. Então uma pessoa dessa vir a público mentir, é o que vocês falaram, ele não tem nada a ganhar, somente a perder, inclusive perdendo essas oportunidades de emprego no próprio governo. Até porque ele é novo, né? David Grush, ele ele tem 36 anos. David Grush tem 36 anos. Nossa. Então ele tem muito a perder. Exatamente. Ele tem bastante a perder, muita coisa a perder. Tem toda a questão de que o pessoal fala que ele teve ali situações de surto, situação onde entrou em parafuso por conta de ser ex-militar e tudo mais. Eu acho que é válido o questionamento, porque a gente sabe dos traumas do militar, todo o trauma que o militar americano já passou, e vários militares, quando voltam do campo de guerra, eles têm ali os seus traumas. O David Grush tem ali alguns casos onde já foi investigado, já teve situação acho que de agressão até e tudo mais. Mas se a gente coloca tudo isso na balança, por mais que tenha essa questão de surto dele, essa questão psicológica dele ser um pouco complicada, eu acho que até a informação de que talvez eles estão usando dessa figura dele para trazer uma desinformação, então ele é um agente da desinformação sem ele mesmo saber, que eu acho que é até mais prudente a gente pensar dessa maneira, do que pensar que ele é um maluco que está contando história só para ganhar visualização e depois acabar se lascando. Então eu acredito que o mais importante é que ele está trazendo informações que são verificáveis, ou seja, que são nomes de pessoas, nomes de locais, nomes de pessoas que têm outras informações que poderiam ser consultadas, nome de pessoas que deram informações para ele. E sendo verificável, é só o Congresso ir lá e fazer uma investigação sobre isso. E aí vai testar se ele está falando a verdade ou não, ou se ele foi induzido a uma mentira. Então, isso que é o mais importante para mim. Essa questão do estresse pós-traumático dele de guerra, isso aí foi muito sacanagem que fizeram com ele, porque inclusive foi um jornal que é o Intercept, né, que sempre se apresentou como um defensor de denunciantes, foi lá e fez uma matéria pegando situações que ele passou por depressão, estresse pós-traumático, quando ele voltou do Afeganistão, 10 anos atrás, e teve que passar por tratamento.
Não foi uma questão dele, não foi uma questão de agora, né? Foi coisa bem antiga que os caras foram desencavar para descredibilizar ele. Com certeza. Ô Rony, nesse caso então, David Grush é o nosso grande nome da atualidade ou a gente ainda já temos outras figuras que a gente já pode começar a considerar? Tá faltando o Elizondo falar, né? Elizondo aí tá escondendo o jogo, tá esperando o livro dele sair. Vamos ver o que ele vai contar nesse livro dele. Assim, o pessoal critica, né? Pô, o cara vai lançar um livro pra contar. Agora, assim, a gente não sabe o quanto esse cara sofreu aí. A gente não sabe os bastidores, o quanto esses caras sofrem de ameaça, o quanto esses caras demitiram do governo. Então o cara tá perdendo dinheiro. O Grush, por exemplo, ele virou corretor imobiliário para conseguir se sustentar, porque o cara se demitiu do governo. Então, assim, de uma forma ou de outra, esses caras têm que ganhar alguma compensação financeira com algo que seja justo, né? Não algo que vá ferir alguém, algo que vai fazer mal a alguém. E vender um livro não vai matar ninguém, nada mais. E a gente sabe que as informações de livro, né, não vão ficar presas no livro. As pessoas vão publicar, as pessoas vão postar. Não é uma informação que vai ficar escondida. O cara não está escondendo informação. Sabe, hoje em dia que o livro, o cara no dia seguinte tem um PDF. Esses caras que escrevem livro sabem disso. Então, assim, eu acho justo as pessoas procurarem, estão fazendo um esforço, estão se colocando na mira, e acho justo as pessoas ganharem dinheiro de uma forma justa, honesta, vendendo um livro, tudo bem. A quantidade de informação. E quem não quiser comprar o livro, vai saber a informação do mesmo jeito, entendeu? Então essa história de que o cara tá criando um livro para ganhar dinheiro e esconder a informação, eu não acho justo falar não, porque todo mundo vai ter acesso à informação, comprando ou não esse livro. Mas a quantidade de informação que o Elizondo tem, por exemplo, assim, tem que estar num livro, né? Vai colocar onde isso, né? Não adianta ele lançar uma pasta num pendrive, fazer um documentário. Assim, o que dá mais impacto, né? Ele gravando um podcast ou ele lançando um livro? Com o nome dele, um cara já bastante conhecido, lançando um livro, entendeu? Até porque ele vai num podcast, vai ter o quê? 40 horas de podcast para ele contar tudo que ele sabe? Pois é. Ou então ele vai na CNN, ele vai falar, vai ter ao vivo lá 1 minuto, que é geralmente o tempo que os caras têm para falar, 1 minuto, 2 minutos. Então, assim, lança o livro, o pessoal vai causar um estardalhaço grande esse livro, e aí depois ele vai nos podcasts, vai nos programas de televisão para contar alguma coisa desse livro. Vai pulverizando. Exato. Rony, como é que foi a sua experiência na audiência no Congresso mexicano? Você estava sentado ali do lado de grandes nomes, Ryan Graves estava ali do seu lado, Robert Salas, né? Como é que foi a experiência para você? Foi muito bacana, o convite foi feito ali pelo Malsan, que é esse jornalista, né? O Congresso não pagou 1 centavo, o Malsan é milionário, então ele próprio bancou do bolso dele essa viagem de todo mundo, a hospedagem de todo mundo. Então foi o pessoal que convidou. Ele foi o cara que fez o lobby lá pro Luna, que é o deputado, fazer audiência, mas quem convidou, depois o Luna, o deputado, foi só a formalização do convite, né? O convite oficial saiu pelo Luna, mas o convite informal e a organização foi toda do Malsan. O pessoal critica muito o Malsan, em parte com razão, pelos fakes que ele promoveu ao longo dos anos, enfim, o sensacionalismo, porque o Malsan é um cara de entretenimento, né? Então ele não faz filtro, ele pega ali a informação, joga e deixa o público decidir se aquilo ali é fake ou não, o que é. E muitas coisas que ele apresentou de fato eram fakes, e o público tem parte do público tem um sentimento ruim em relação a isso, né, por ele ter promovido esse tipo de conteúdo, mas o fato é que pelo menos o dinheiro que ele ganhou com algo que era fake, ele usou para uma causa benéfica aí, em parte para essa audiência, e uma conta com certeza muito cara nessas viagens internacionais da Europa, do Brasil, dos Estados Unidos, todo mundo indo pro leste, gente do Japão, gente da França,
um pessoal do Japão, Michael Violent. Então, assim, uma conta cara e pelo menos ele prestou um serviço bom para a comunidade. E ter contato com esses caras foi fantástico. Toda a gente ali, Bob Salas, o deputado japonês Asakawa. O cara que eu menos tive contato foi o Ryan Graves, né? O Ryan Graves, ele foi muito assediado, né? A imprensa muito assediando muito ele. O Malsan próprio tratou ele como uma estrela. Eu não concordo com isso, não por causa de mim. Eu pouco me importa essa história, mas mais por causa do problema. Você tinha autoridades ali, você tinha o deputado Asakawa, você tinha um deputado do Japão ali, e que ficou até em segundo plano em relação ao Ryan Graves. E assim, isso que eu não concordo, de ter convidado uma autoridade e essa autoridade ficar no segundo plano. O próprio Bob Salas, né, o veterano da Força Aérea, o cara já há muitos anos nessa batalha, também ficou em segundo plano, por conta de uma coisa que o Malsan fez, que foi colocar ele num pedestal, num holofote, para poder chamar a atenção para a audiência, né? Então o Malsan é um cara muito inteligente, ele usou o Ryan Graves como um garoto propaganda dessa audiência, para chamar a atenção da mídia e ele poder dar se fosse noticiado ainda mais pelos jornais, né? Mas foi muito bacana, a gente ficou basicamente no mesmo hotel, todo mundo, jantamos junto todos os dias, trocamos muitas ideias. Todo o pessoal que foi chamado é um pessoal de um coração muito bom, um pessoal muito legal, muita gente boa, e foi uma experiência muito boa nesse evento do Senado. Desculpa, da Câmara do México, né? Essas conversas durante jantar aí saíram informações que não podiam ser reveladas? Não, às vezes alguma informação pessoal, né? Casos que essas pessoas tiveram pessoais, mas nada digno de um segredo, um sigilo, uma nota, nada que seja tão interessante assim compartilhar. Mais coisas pessoais mesmo, que nada tão contundente, né? Certo. Bom, meus amigos, estamos aqui com o Rony Vernet. Então, se você está acompanhando o nosso podcast, ainda não curtiu, não compartilhou, tá de sacanagem comigo. Então vai lá, curte, compartilha. Esse papo é especialíssimo, o último papo do ano de 2023, especialíssimo, com um dos caras aí que vem levando a ufologia brasileira mundo afora, tá? E um dos responsáveis, talvez o responsável pela existência do nosso podcast. O podcast Contato Big Bang dele foi no grupo do Rony, né? Isso, exatamente. Foi quando eu e o Guto, a gente se conheceu no grupo do Rony, porque vendo o trampo do Rony, um trampo da hora pra caramba, e foi onde a gente acabou se encontrando ali, jogando, vamos fazer. Então, o grande responsável, sim, da existência do Contato é o Rony e o seu fenomenal trabalho pela ufologia contemporânea, né? Uma ufologia mais científica. Posso fazer uma rasgação de seda aqui? Pode, deve, claro que deve. Eu nunca achei que eu ia estar gravando um podcast com o Rony, tipo, um ano e meio atrás, quando eu comecei a escutar relatos do Hangar 18. Acho que já tinha acabado o Hangar 18, não lembro. Sim. E aí eu escutava os recortes do Rony no programa. Achava legal pra caramba, ficava assim, caramba, como é que esse cara sabe tanta coisa, velho? Então, Rony, obrigado pelo teu trabalho e é muito gratificante estar falando aqui com você hoje. Que bom, fico muito feliz aí de ter ajudado, mesmo que de forma indireta, né? Eu não precisei. O legal é que eu não precisei incentivar para vocês fazerem o podcast, vocês próprios. Eu servi apenas como ponto de encontro, né? De pessoas boas, pessoas bem intencionadas, e que tinham ideias boas e quiseram fazer esse podcast, que são vocês. E eu espero influenciar ainda mais pessoas para fazer coisa boa, né? E quando eu influencio alguém para fazer coisa de qualidade, coisa boa, eu fico muito feliz. E fico muito feliz de poder estar falando com vocês também. Espero que venham mais e mais papos nossos aí.
Show de bola. Mas não acabou o papo ainda não. A gente tem que vir agora, 2023 está acabando. Mas a gente tem que falar... Só pra fechar o assunto do México, pra gente passar pro próximo. Sim. Eu tava falando do Ryan Graves, que ele foi num pedestal, né? Ele foi colocado como popstar ali da audiência. E quando aquelas múmias... Ninguém falou pra gente que ia apresentar a múmia do México, né? Eu fiquei sabendo... Isso foi um erro também, né? O Malsan não falou pra ninguém que ia ter múmia. Quando eu cheguei lá, um dia antes da audiência, quando eu cheguei o avião, eu cheguei lá, no dia seguinte, um dia antes da audiência, ele falou pra mim. Não falou em detalhes, eu não tinha noção do que ia acontecer, falou mais ou menos. E aí falou, vai ter um especialista, vai ter um cara da Marinha, que era o especialista de medicina legal lá. E aí então vai aparecer as múmias. O Ryan Graves ficou muito, muito bravo com aquilo, porque ele não foi avisado. Eu fui um dia antes, talvez ele nem tenha sido, né? Não sei. Esse detalhe eu não sei se ele foi avisado ou não. Ou se foi avisado no dia, enfim. Mas o fato é que ele ficou muito bravo com aquela múmia aparecendo lá. Porque ele sabe que aquilo podia, talvez... Ele não sabia que era aquilo que estava sendo colocado ali. Não sabia o histórico daquilo. Ele achou que aquilo podia abalar a credibilidade dele, né, sendo associado àquilo. E ele voltou para casa no dia seguinte. Então estava marcado um encontro com pilotos mexicanos que foram lá só para conversar com ele, que desmarcaram todos os seus voos. Tinha uns 10 ou 20 pilotos mexicanos. Isso foi um ponto legal. Hoje eu estou num grupo dos pilotos mexicanos, né? De vez em quando vem um outro piloto, posta um vídeo, eu compartilho. E esse foi um dos pontos positivos, essa quantidade de pilotos mexicanos que eu fiquei amigo, e pessoal muito legal também. Mas ele ficou muito bravo com esse negócio, pediu para adiar, para antecipar a passagem para voltar para os Estados Unidos. Não conversou com os pilotos mexicanos, não foi na coletiva de imprensa. Isso gerou um mal-estar, um constrangimento meu e dos outros. Foi uma prima dona. Esse foi o ponto negativo aí da audiência. Até para o pessoal entender, algumas pessoas estão ouvindo e acabam não sabendo quem é o Fravor, né? Não, Ryan Graves. O Graves. O Ryan Graves, não o Fravor. É um dos pilotos que testemunhou, é uma das testemunhas do Tic-Tac, né? Tic-Tac, Gimbal e todas os relatos que a gente acaba tendo. É um dos pilotos que testemunharam esses vídeos que a gente tem como um dos mais famosos aí, do Pentágono e tudo mais, tá, gente? Só pra... E ele tava na audiência lá, ele testemanou no mesmo dia que o David Grush. Né? Na imagem do David Grush, no juramento do David Grush, tem David Fravor, Ryan Graves e o David Grush, os três juntos ali. Então, é um cara muito forte dentro da ufologia, do que está acontecendo agora. Ele não é ufólogo, ele é uma das testemunhas principais de tudo que está acontecendo agora, então para você saber... O Graves, ele é o cara que viu os outros, acho que são 4 minutos restantes do vídeo do Gimbal, que é aquele vídeo que eles falam, oh my god, aquele objeto girando. Sim. E que eles falam assim, there is a whole fleet of them, ou seja, tem uma galera com eles, né? Tem uma frota, tem uma esquadra aqui com esses caras aqui. Não é só um objeto. Eram vários objetos. E ele viu esse restante do vídeo e ele fala que é a parte mais contundente e que até hoje não veio a público. E outro caso que o Graves participou foram dos avistamentos de objetos dos cubos, né? Que tinham, das esferas que tinham um cubo dentro. Sim. Uma esfera translúcida, transparente, que tinha um cubo dentro e que passou perto de aeronaves. Ele também presenciou esses casos aí. Então o Graves é um cara que tem muita informação, piloto experiente, participou de missão em guerra real e hoje está aposentado aí na Marinha. Então, só para contextualizar, beleza? Vamos então para 2024, meus amigos. Rony Vernet, o que esperar de 2024? Qual a sua expectativa de 2024? Muita fortuna, muito amor, muita bebida ou muito disco voador? Disco eu não sei, né? Mas algum fenômeno a gente vai... não sei se é exatamente o disco, mas alguns fenômenos a gente vai poder, com certeza, saber mais informações. O Biden deve estar assinando essa lei aí mais tardar semana que vem, eu diria.
Lembrando que a lei de defesa, dentro dela tem a lei de revelação OVNI, mutilada, mas tem. Não é aquela que a gente queria, Sim. mas é aquela que deu para fazer, que deu para provar. E vamos ver o que vai ser liberado, né? Se vai ser só... Lembrando que as agências de inteligência, elas ainda têm, por essa lei mutilada, o domínio da informação, depende delas para liberar, apesar de que existe ali a cláusula de revelação automática pelo Biden, e que teoricamente essas agências enviam tudo para o Biden, que tem casos de mais de 25 anos, para ele poder aprovar. Então vamos ver. A lei está lá. Agora, se vão repassar o documento para o Biden é outra história, né? Uhum. Então, assim, se elas falarem que o documento não existe, o documento não é repassado. Então, e a gente sabe que isso acontece se esse documento for destruído. Enfim, crimes acontecem à torta e à direita, então a lei não garante isso. Aquela questão do painel foi derrubada, né? Então, não é um painel que tem acesso direto aos documentos, são as agências de inteligência junto com o presidente. Esse painel era de civis, eram de pessoas não do governo, pessoas de fora. Mas vamos ver, eu estou otimista, eu acho que vai vir coisa aí. Não vai vir tudo, porque não é uma lei de revelação controlada como era antes, é uma lei de revelação contida, eu diria assim. Uhum. Mas a lei tem os dispositivos legais, tem a questão do financiamento, que cortou todo o financiamento de pesquisa de OVNIs de órgãos que não são supervisionados pelo Congresso, que é uma coisa interessante também, e que vai causar uma pressão grande dentro do Pentágono. Então tem coisa boa, teve coisa positiva, não tudo, mas teve coisa boa. Eu acho que vai gerar algum tipo de informação, não sei o que ainda, mas com certeza mais do que a gente tem hoje, a gente vai ter em 2024, fora os denunciantes todos. Vocês viram que a reação começou, como Keller falando, que era um cientista do governo, o próprio Almirante Gallaudet falando, que é um cara, além de ser general da Marinha, né, um almirante da Marinha, um oficial general, ele é um dos oficiais generais mais conceituados dentro da Marinha, dentro das Forças Armadas. Então não é simplesmente um oficial general, é um oficial general. Ele era chefe de todo o departamento de meteorologia, né, da Marinha. Meteorologia, depois foi chefe do NOAA, que é o Instituto de todas as pesquisas atmosféricas e oceanográficas. É um cara que sabe muito sobre fenômenos no fundo do mar. Ele vai falar sobre isso numa audiência em campo, que deve acontecer na Flórida esse ano. Deve ter uma audiência nova no Senado. A audiência em campo, quando a gente diz, é uma audiência numa base da Força Aérea, uma audiência numa instalação militar e não no Congresso, gente, para pressionar os militares. E o Almirante Gallaudet já confirmou que ele vai participar dessa audiência, deve acontecer em breve. Uma nova audiência no Senado, onde a gente espera que haja mais denunciantes. O famoso Jonathan Gray, que é da inteligência da Força Aérea, que deve ser convocado para essa audiência. É o Coronel do Exército, que já falou um pouco de forma contida. Uhum. E outros denunciantes. O Grush já falou que existem quase 40, e pelo menos uma dezena deles já tem dado entrevistas para o Washington Post, para o James Fox, entrevistas que ainda foram gravadas, mas que ainda não foram vinculadas e publicadas. Então, é muita coisa para acontecer ainda. Em termos de lei, coisas para acontecer, por exemplo, com leis novas para reaver esse painel que foi mutilado, é uma coisa que os políticos querem reaver com uma lei específica durante o ano de 2024, talvez uma ordem executiva do Biden, para ele fazer na marra algum tipo de revelação, ou para restabelecer esse painel que é importantíssimo, algum tipo de lei, ordem executiva também, para que as empresas privadas, Lockheed Martin, devolvam os OVNIs e os corpos de seres biológicos que porventura estejam guardados com eles, que devolvam para o governo. Então, acho que isso tudo aí tá... O livro da Elizondo também, como eu comentei, vai sair em 2024. Então, tem uma penca de coisas para acontecer, e a gente, eu acho que vai começar a chegar em dois vias principais. A primeira é a confirmação pelo governo de que os Estados Unidos possuem veículos e corpos não humanos. Essa é a próxima admissão. E a segunda é a questão de começar a discutir o que esse fenômeno faz, o que ele está causando na gente,
que acordos que foram feitos com o governo, o que o governo permitiu, não permitiu, e a conversa começar a ficar mais delicada, e em conjunto com isso, a liberação de vídeos e imagens um pouco mais contundentes, mas ainda não no nível que se espera, mas bem melhores que esses vídeos preto e branco que a gente tem visto por aí. Rony, você acha que, né, que você falou da confirmação do governo americano, mas você falou da confirmação do governo americano de que eles têm objetos e corpos. Você acha que a confirmação de que o fenômeno é real já aconteceu e as pessoas não perceberam? Em 2020, eles já revelaram, o Pentágono, por nota pública, ele revela que o UAP é um fenômeno real. Agora, o que é o UAP, eles não dizem. Existe um fenômeno que é não identificado, né, sem mencionar que é corpo, sem mencionar que é nave, que existe, é real e não sabemos o que é. Que nossos militares estão encontrando com esses fenômenos. Mas agora eu acho que a admissão mais específica, que é esses fenômenos podem ter várias faces, uma delas são naves e outra delas são corpos que ocupavam essas naves, e ambos a gente recuperou. Então acredito que essa seja a próxima admissão do governo dos Estados Unidos aí, que vão ser forçados uma hora ou outra para falar isso. E uma última pergunta que eu queria fazer muito desse ano agitado foi mais pela questão política do disclosure do que por avistamentos e eventos, né? A impressão que eu tenho é que os dois casos mais que chamaram mais atenção esse ano foi o caso lá do falar de balão chinês, mas eu não sei qual nome dá para esse evento, daquela onda que teve lá nos Estados Unidos em fevereiro, e o caso dos Pelacaras. Os dois eventos mais interessantes desse ano. O do balão ele chamou muita atenção, né? O do balão, sem dúvida, talvez tenha sido o evento mais importante, porque foram vários objetos, né? Abatidos ainda, ordem do presidente. E a outra foi realmente, os mais noticiados foram esses, e a onda de casos no Peru, né? Que inclusive respingou no Brasil ali no finalzinho de setembro para outubro, né? E depois sumiram ali. Começou em junho, durou muito tempo, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro. E uma arrefecida agora esse caso. Sim, desde setembro ali no agosto para setembro no Peru não tem mais, e desde setembro para outubro no Brasil também não tem aparecido. E é o comportamento que a gente espera, né? São ondas que acontecem, duram alguns meses, duram até muito. Geralmente as ondas são mais curtas, 1, 2 meses. Depois some e uma hora reaparece. Agora, nesse nível que foi, com várias cidades, praticamente a selva peruana inteira, a Amazônia peruana inteira ali envolvida, é raro, né? E realmente isso foi um dos eventos mais importantes do ano, e que infelizmente a gente não tem muitas informações do que aconteceu ali, a não ser os relatos das pessoas, e que é impressionante que várias regiões diferentes com o mesmo tipo de relato. Muito bem, meu caro Rony Vernet. Então, para a gente poder finalizar, eu gostaria que você falasse aí das suas redes sociais, do seu Apoia-se, do seu podcast também. O homem agora está com podcast diário, tá certo? Fala um pouco de tudo aí para o pessoal já seguir, compartilhar, também acompanhar e poder ficar por dentro de tudo. Beleza. A minha principal rede para informações é ainda o Twitter. Então, se você quer algo mais em tempo real ali, ou algo em que saber primeiro a notícia, é um jornal, né? Se você quiser abrir o jornal é o Twitter.
que agora é o X, né? x.com/Ronivernet. Eu não consigo falar isso. Eu falo os dois, que aí agrada todo mundo, Twitter e X, né? Para escrever no navegador, x.com é mais fácil, então eu prefiro anunciar o X para escrever, x.com/Ronivernet. Quem gosta de live, coisa mais de vídeo, tem o YouTube, onde eu posto lá vídeos de fenômenos, eu posto as lives, geralmente são quinzenais, onde eu faço uma apanhado de todas as notícias do período. Faço uns cortes também de notícias, para quem não tem paciência de ver live, tem uns cortes também. youtube.com/Ronivernet. Eu uso um pouco menos o Facebook e o Instagram, mas sempre eu posto uma coisinha nessas redes. E, por último, como vocês lembraram, tem agora um podcast. O projeto é que ele seja diário, por enquanto. Tem dia que eu não consigo trabalhar, aquilo que a gente conversou no começo, né? O trabalho aperta demais. Chega tarde, hoje foi um dia, por exemplo, que aconteceu, eu não vou conseguir gravar. Então, eu acho que um dia vai virar diário. Não que eu tenha notícia todo dia, é um podcast de notícia. Então, assim, se eu tiver notícia, eu posto notícia. Se não tiver notícia, eu não tenho obrigação de postar, porque eu também não quero encher a linguiça do ouvinte. Eu quero postar somente coisas que estão de fato acontecendo, embora eu tô aqui no projeto de abrir o baú meu de jornais, que eu tenho aqui as jornais digitalizados de década de 30, às vezes até antes, até o ano atual, com casos interessantíssimos que saíram nos jornais antigos e que são pecinhas também, que é o histórico que ajuda a gente a montar um panorama e que eu planejo também noticiar num quadro que vai ser o Relíquias. Aí estou falando aqui em primeira mão o nome para você, vai ser o quadro Relíquias, onde eu abro esse baú e eu conto essas notícias desses recortes de jornal antigos, e que a gente vai ver que tem muita coisa que aconteceu 50, 60 anos atrás e que acontece até hoje, a gente ouve até hoje, que é algo impressionante, fazer esses paralelos, né? Então é isso. Ainda não é diário, mas tá sendo publicado com uma boa frequência, eu diria no mínimo 3, 4 episódios por semana. Essa semana que tá chegando no novo Natal, fica mais complicado, tudo junto, trabalho, então vai dar uma arrefecida, mas em janeiro eu volto com tudo no podcast que chama Correio do Extraordinário. Tá no Spotify, tá no Apple, tá no Deezer, tá em todas as plataformas aí que o pessoal quiser acompanhar. Mais uma fonte de informação para quem quiser preferir o conteúdo de áudio, que é algo que o pessoal estava me cobrando há um tempo aqui nos comentários das minhas redes. E tem o Apoia-se, né? Quem quiser apoiar, eu faço também investigação em campo. Estou programando uma viagem para a Amazônia esse ano não passa. Inclusive o projeto, já que vocês aí, você Vinícius, você Gustavo, são apoiadores já, são lá do meu grupo, né? A gente está hoje quase 50 apoiadores na causa aí, que ajuda a manter o Starlink, que é a internet do Projeto Vigília, ajuda a manter a manutenção dos equipamentos. Eu estou indo lá amanhã, estou viajando, vou acordar 7 da manhã, já pego o carro, vou lá para a Serra da Beleza com um técnico para a gente dar manutenção nas câmeras para poder voltar com o sistema que está em falha. E vocês ajudam nisso, e quem quiser apoiar nisso e também nas missões aí pelo Brasil, apoia.se/Ronivernet. Lembrando, quem apoiar aí com R$10 a mais pode fazer parte do grupo do WhatsApp, que certamente eu participo de muito grupo, né? Acho que eu estou nos 10 grupos aqui do assunto, mas certamente o grupo mais focado. Tem grupos maravilhosos, a gente tem o grupo do Hangar 18, tem o meu grupo da Vigília na Serra, que é o grupo da pessoal da Serra da Beleza, tem vários, tem o grupo do PH, tem um grupo de atualidade, enfim, tem vários grupos que eu participo que são maravilhosos, um pessoal de alto nível, mas eu diria que o mais focado, mais centrado, né? E eu sou uma pessoa que eu tento manter isso, né, pessoal? Às vezes vocês lembram, né, que eu fico, não desvia o assunto, vamos falar dos caras e foca, porque é isso que a tentação é grande, desviar o assunto, mas a gente tem que manter o foco, porque é isso que vai manter a gente unido e coeso como grupo, né, para poder tratar esse assunto. Perfeitamente. E só complementando, não é porque a gente faz parte do grupo e porque o podcast saiu de dentro do grupo, é tudo isso mesmo. É tudo isso mesmo. Os debates que saem ali são totalmente pertinentes. Tem uma galera muito boa ali dentro e tem um pouco de tudo, né? Você tem desde de gente que acredita, né, que tem um conceito mais espiritualista do negócio, mais místico do negócio, e a galera que é mais pé no chão, tipo um Visone da vida. Grande abraço, Visone.
Grande abraço. E mesmo essas pessoas, né? As pessoas que são mais céticas, quanto as pessoas que são mais espiritualistas, são pessoas todas equilibradas. Não tem nenhuma pessoa que é um extremista ali. São pessoas que aceitam diferentes pontos de visão. Cada uma, claro, tem uma visão um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas são todas equilibradas. E por isso que a gente consegue conversar e debater, né? Não tem nenhuma pessoa que é muito extremista, porque isso atrapalha, né? E aí você não consegue manter um grupo de coisas. E acho que isso é reflexo do que eu apresento, né? Eu procuro ser uma pessoa equilibrada e, consequentemente, se atrai pessoas mais equilibradas também. E acho que isso eu fico feliz. Essa influência minha das pessoas que eu atraio, eu acho que é o motivo do sucesso da gente. Show de bola. Para finalizar, uma pergunta que pode definir algumas coisas aí, viu, Rony? Pergunta polêmica, cara. Afinal, era balão ou era orbe? Eu falei, né, lá no grupo, eu vou que nem o general do Norad, né? Eu vou de balão de armadura, que aí eu fujo do assunto. É um balão, parece balão, mas o movimento é estranho, então parece que é um troço vestido de balão. Então, assim, se você fala balão não é errado, mas também se você fala não é, também não tá, porque não tem um gabarito fechado, a prova é discursiva. Então, assim, é complicado. É um balão tunado, né? Vocês estão falando aí do Aubrey de Porterville, na Califórnia, né? Aquele balão preto. Pelo menos aquela coisa que tem formato de balão, mas que tem uns movimentos muito estranhos, subida e descida, vai para um lado, vai para o outro. Infelizmente, aí tem os alertas, né? Porra, o drone tá ali bem naquele momento, o cara conseguiu flagrar um negócio desse de dia, né? O cara tem que estar no momento certo, na hora exata para conseguir fazer isso. Tem a questão do... O cara perdeu, né? A gente não sabe para onde o troço foi, né? Porque uma hora do vídeo ele vai embora e corta o vídeo e sumiu. Então, assim, né? É difícil saber. Será que o cara ele montou um drone numa estrutura de balão e ele tá filmando orgulhosamente a obra dele, né? Então, assim, é difícil porque a gente não tem todos os dados. E eu acho que você fechar um assunto desse sem ter todos os dados é um crime. Assim, a gente acaba ficando muito enviesado. Eu não gosto disso. Então, assim, eu prefiro dizer que, ok, parece um balão, tem até pintura de balão, tem cheiro de balão, tem cara de balão, mas tem algumas coisas estranhas ali que não batem com um balão normal. Então, é bom. Não é ficar em cima do muro, é ter, acho que, humildade de admitir que a gente não consegue entender completamente o que está acontecendo ali por não ter todos os dados. A gente tem que acostumar a fazer isso. As pessoas são muito arrogantes, o ser humano é muito arrogante, principalmente quando tanto fora quanto cientista. Eu falei isso no meu programa na última live, né? A gente tem que ser humilde de entender que a gente não tem todos os dados e que a gente não precisa, não é obrigado a achar que a gente sabe e mostrar para os outros que a gente sabe tudo, porque não é verdade. Show. Aí, ó. Joguei a polêmica, o cara matou no peito e mandou pro gol, cara. Matou no peito, cruzou, foi lá e cabeceou. Cabeceou pra ele mesmo. Mostrou o que é o trampo de Rony Vernet. Cético e believer ao mesmo tempo. Né? Como ser cético e believer ao mesmo tempo. É isso que a gente aprende com o Rony Vernet. E eu a gente tá com muita... Eu falei isso também no podcast, né, quando eu comentei até as falas do Bira e tal, que o pessoal já foi bastante comentado e batido, mas é essa questão, né, de manter o equilíbrio, né? O próprio Bira, eu acho que ele foi muito para um lado, ele estava no lado da ufologia, ele foi muito lá para o outro lado do cético. E é a tendência do ser humano, né, de tomar uma posição, né? Partido político, religião, tudo a gente tem um time de futebol, tudo a gente tem um viés muito forte de polarizar, né? De criar polarização, porque as pessoas vão para um lado e não tentam manter equilíbrio. Acho que a gente tem que, com todo mundo, se conversar, ufólogos, céticos, mas todos com um pensamento equilibrado, sem tentar catequizar, convencer alguém do meu ponto de vista. Acho que a gente tem que ouvir. O segredo acho que é ouvir mais do que falar. E acho que está faltando isso nesse assunto. Eu acho que o Birajara, muito do que ele falou lá faz sentido, porque se a gente evitar de fazer isso que você falou, né, de tentar manter um equilíbrio, a gente tá criando dogma, né?
Tá criando Exato. ódio, né? Aí vira uma religião, né? Exato, que é aquilo que ele tava falando lá, né? A gente só tem que tomar cuidado que essa religião pode ser tanto a religião dos ufólogos quanto a religião dos céticos. Sim. Os dois podem criar seitas aí. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Não demonizar os céticos, obviamente, não demonizar os ufólogos, mas sabendo que a gente tem que manter um ponto de equilíbrio nessa balança para justamente eu não criar uma conclusão sobre algo que eu não sei. Né? Porque basicamente você ter uma crença é isso, né? Você tem uma ideia preconcebida e você já tem explicação. Então, para que você vai estudar o caso se você já tem explicação, caramba? Então, eu acho que é isso. A gente precisa ter humildade e não cair nessas armadilhas de achar que tem que ficar de um lado ou de outro. Perfeito. Feliz, meu caro Gustavo Cornaccioni? Sim, muito contente. Eu só quero fazer uma última pergunta rapidinho pro Rony. Pode responder sim ou não. Rony, você acha que eles vão aparecer ano que vem? É uma boa pergunta. Talvez 2027, né? Todo mundo fala que 2027 é o ano do apocalipse. Vamos ver. Tem um bolão aí, né? Pra ver o que vai acontecer em 2027. Talvez não aconteça nada, inclusive nada, né? Pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas assim, de fato, a gente invoca o Visone e o Jean aqui dentro, já fazendo bolão do negócio, velho. Meu Deus do céu. E essa agenda de revelação, de fato, ela é estranha. Alguma coisa tá acontecendo, né? Para esse assunto tomar uma guinada. Que tá acelerado do jeito que tá. Alguma coisa tá acontecendo e eu não duvido, não, que uma das hipóteses possa ser essa. Tem um acordo, que era não aparecer até tal ano, acabou o acordo, e aí? Os caras vão aparecer, como é que a gente faz? E o mundo não duvido nada. E o mundo tá ficando cada vez mais complicado, né, cara? Se a gente for pensar pro lado do catastrofismo, meu Deus. Tenso, né? Eu vou, peraí, que tem no dicionário? Catastrofismo. Não, e guerra, né? Agora o Biden falou da China, né? Que eles vão pegar Taiwan, entendeu? Assim, então, são várias e várias pequenas guerras, daqui a pouco transformam numa guerra mundial. Eu acho que o momento... Clima, o vulcão na Islândia, enfim, terremoto. Então, assim, eu acho que o momento ideal realmente seria esse para tirar a atenção. Aí, ok, né? O pessoal fica falando assim, né? Não, o UFO é para tirar a atenção de outros assuntos. Não tem melhor hora. Acho que realmente a melhor hora era os caras aparecerem para disparar com guerra. Tira o assunto de guerra, esquece tudo e vamos focar nesse negócio. Meu caro Rony Vernet, cara, obrigado por ter participado com a gente aí, por ter elucidado com muita coisa, trocou uma ideia muito legal, né? Espero a gente poder trocar uma ideia de novo aí, 2024, a gente ter essa oportunidade de vir com outro assunto, vir com outro tema. Como eu disse, logo no começo do episódio eu já fiquei tentado em mudar a temática do assunto para uma outra vertente, um outro viés, porque ficou muito curioso. Então, várias perguntas ficaram no ar aí que eu quero fazer, mas a gente deixa para um outro bate-papo. O próximo episódio vai ser Rony Vernet, o homem, a lenda, o mito. Saber um pouco mais do homem por trás da lenda. Exato. Rony Vernet, onde vive? Do que se alimenta, né? Que se alimenta. A mesma coisa que vocês, com certeza. É disso que a gente quer falar. Se você se alimenta da mesma coisa que eu, é melhor você começar a fazer uma dieta, Rony, que tá feio aqui. Tá feio. Então, Rony, obrigado, cara. Obrigadão aí por sua participação e mais do que convidado para participar com a gente de novo. E mais uma vez convido ao nosso ouvinte a acompanhar todas as páginas do Rony nas redes sociais, o Apoia-se e tudo mais, que vocês vão curtir bastante e vão ter um conteúdo muito rico. Beleza? Valeu mesmo, Rony. Brigadão. Valeu, obrigado a vocês e obrigado a todos que vão ouvir.
Considerações finais, Gustavo Cornaccioni? Não venha com não. Não venha com não. Se você falar só não aqui, o bicho vai pegar. No momento eu não tenho considerações finais. Filha da... Não, eu tô brincando. Pô, foi muito legal. Acompanho o trabalho do Rony aí. Antes de entrar no grupo, lá no grupo, eu recomendo a todo mundo que tem interesse pelo assunto, que apoie o grupo do Rony e também siga as redes sociais dele e as nossas aqui também. A gente tá seguindo o nosso caminho. Estamos... Fiquei sem palavras, eu tô meio emocionado. Ele ficou meio emocionado. Eu acho que ele buscou as palavras, não encontrou as palavras. Mas temos as nossas redes sociais também, que você sempre pode nos encontrar no Instagram como podcast ou contato, e também no X, no X, no Twitter, como o contato _cast, além de todo o nosso podcast em todos os agregadores, o qual você preferir, menos o da Apple, porque eu não sei até agora o que acontece, que eles não gostam do nosso e-mail. Acho que eles não gostam de OVNIs. Ou não, porque o Rony conseguiu colocar o dele lá, então eu não sei o que está acontecendo. Beleza? Então, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham aí uma ótima virada de ano. Um ano novo próspero, que 2024 seja, talvez, o ano do Disclosure ou parte desse ano, e que você tenha um início de ano maravilhoso, onde suas realizações, todos os suas metas aí, vontades, aconteçam com você, com sua família, enfim, tá? Trabalho, profissional, amor, quem vai passar o ano novo com cueca amarela, cueca dourada, cueca... Sem cueca, talvez, né? Bebendo, não bebendo, enfim, um ótimo ano novo para vocês. E nos encontramos em 2024. O Guto, o Rony Vernet, aqui no podcast O Contato. Você vai ver o que acontecer se a gente começar a entrar numa pauta aqui chamada Jacques Vallée. Estamos há 3 episódios sem falar de Jacques Vallée aqui. Aí você entra, é o buraco do coelho esse aí, cara. Você não sai nunca mais. Estamos há 3 episódios sem chamar Jacques Vallée no episódio, porque senão acaba o episódio.